Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade e lá você encontrará todo o nosso trabalho. Este é o programa de número 56. O objetivo desse projeto, que é uma parceria entre a Câmara e a UFSCar, como foi dito, é aproximar a universidade da comunidade. E aqui em Araras nós vamos ao ar toda sexta-feira pelo NET TV Canal 4 às 19h30, com reprise aos domingos e terças-feiras também às 19h30 e quarta-feira às 20 horas. E assim começamos. Stefano, tudo bem? Tudo bom, Josvaldo? Como é que você está? Tudo jóia? Tudo bem. Faz 2 semanas que eu não venho. Não aparece. Estava sentindo falta. Seja bem-vindo de novo. Obrigado. E hoje, para a nossa entrevista da semana, receberemos o nosso ex-aluno, engenheiro agrônomo, diretor do Instituto Federal de Matão, Christian Davis Tosta. Christian Davis Tosta, é um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem? Obrigado, Josivaldo. Recíproca verdadeira, né? Um prazer voltar a Araras também. Obrigado. Me sinto em casa. Se sente em casa. É um prazer muito grande receber o Christian hoje aqui no nosso programa. E como nós fazemos sempre, vamos para os nossos destaques, começando com o Stefano. Eu começo? Você começa. Muito bem. Eu vou falar hoje do destaque da semana, num destaque que aconteceu na UFSCar Campus de Araras, que foi a primeira universidade aberta, 2015 agora. Iniciativa do UFS Curso, que está na coordenação hoje com a professora Tatiane Milaré. Enquanto eu for apresentando algumas das atividades que foram mostradas na Universidade Aberta, na UFSCar Aberta, a gente vai assistindo alguns vídeos, algumas tomadas das coisas que foram acontecendo ao longo do evento, que foi na quarta-feira dessa semana, e aconteceu no período da manhã e se estendeu até o noturno. Muito bem. Então, assim, os cursos de Engenharia Agronômica, Biotecnologia, Agroecologia, Química, Física e Biologia tiveram atividades de divulgação do curso em alguns estandes específicos com alguns alunos mostrando isso para os visitantes. A mesma coisa aconteceu também com os programas de pós-graduação da UFSCar, do CCA da UFSCar Araras. Além disso, também foram divulgados informações a respeito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que é o PIBID. Nessa divulgação foram mostrados experimentos e oficinas que nossos alunos têm desenvolvido ao longo desse ano nas escolas municipais e estaduais de Araras. Também ficou à amostra para visitação material do Laboratório de Materiais Poliméricos e Biosorventes, onde os visitantes tiveram contato com o laboratório e também puderam observar alguns dos equipamentos que são utilizados na prática, na rotina científica. Também foram colocados à amostra para visitação experimentos didáticos dos laboratórios didáticos de Física, Química e Biologia e Interdisciplinar. Outro ponto que também foi alvo de visitação na UFSCar foram os painéis fotovoltaicos. Na verdade, ele já foi até um tema de um dos nossos programas agora nesse segundo semestre. E nessa visitação ocorreram informações sobre o funcionamento e a geração de energia. Também o observatório a olho nu da UFSCar foi um outro ponto relevante, onde tinha alguns alunos mostrando ou explicando o funcionamento, como ele é construído. A biblioteca também abriu as portas para falar sobre seus serviços e o acervo, além de grupos de estudos, que também receberam nossos alunos, os alunos de Araras, do ensino médio principalmente, para falar sobre trabalhos em agropecuária e horticultura, além também de estudos de abelha e exposição de animais taxidermizados. Então também foram deixados à disposição pelo Laboratório de Fauna. Além disso, também ocorreu uma exposição de fotografia, relacionando o tema fotografia e ciência, e foram abertas as portas também para a exposição de jogos didáticos realizados pelos alunos, além de atividades culturais que aconteceram ao longo de todo o dia. Então, a UFSCar, esse evento aconteceu na quarta-feira,
mostrando todo o potencial e todo o trabalho que a UFSCar tem desenvolvido aqui em Araras. Legal. Isso é uma forma também da universidade se aproximar da comunidade, né? A Universidade Portas Abertas, né? A proposta, aproveitando carona, você que está em casa aqui de Araras, no dia 2 de dezembro, a nossa Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de São Carlos se apresentará no Teatro Estadual. O horário não está, foi confirmado hoje, vocês estão sabendo em primeira mão. Às 20 horas terá essa apresentação e a apresentação será gratuita. Também com cantatas de Natal, também uma oportunidade onde a universidade mostra o seu serviço para a comunidade. Muito bem. Muito bacana. Dia 2, Josivaldo? Dia 2 de dezembro, como abertura das festividades de Natal no nosso município. Muito bem. Ok? Vamos para os meus destaques da semana. Eu tenho 2 aqui importantíssimos, não sei nem por onde começo, estou até nervoso. Vou falar primeiro sobre Angus Deaton. Deaton, não é isso? Eu espero que seja, né? Espero que a pronúncia esteja certa. Foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia e durante o seu discurso, no momento em que estava recebendo esse prêmio, ele citou 2 frases que fez nos lembrar a condição brasileira, né, que nós vivemos hoje, que foi, ele disse que o crescimento mais lento ou decrescimento envenena tudo num país. E ele também disse que, particularmente, é incendiária a combinação entre crescimento mais lento e aumento da desigualdade. Essa é uma situação que o Brasil enfrenta hoje. Nós conversávamos agora há pouco e achávamos, inclusive, que nós vivemos um sonho no Brasil e esse sonho levou as pessoas a uma determinada situação onde teria-se maior qualidade de vida. E o que se comenta é que em torno de 3 milhões de brasileiros deixarão uma classe média e voltarão para a classe entre os pobres, passarão para a pobreza novamente, né? Com decrescimento da ordem de 3 e decrescimento para isso em 2015 e decrescimento para 2016 também na ordem de 2, os economistas já falam até acima de 2, é muito preocupante. Muito recentemente, eu e o Stefano comentávamos que haveria possibilidade de recomposição da economia brasileira a partir do segundo semestre de 2016. Isso, particularmente, já está sem possibilidades, né? É praticamente impossível que isso aconteça. Mas como eu e o Stefano somos homens da previsão nesse programa, por falar em previsão, nós temos acertado, meu querido Stefano, mais do que um chimpanzé atirando, menos do que um chimpanzé atirando dado, viu? Porque nós pensávamos, acho que era mais sonho nosso do que propriamente previsão. Quando então voltarei a consultar o nosso especialista, voltaremos a crescer neste país, meu querido? Está difícil, Josivaldo, acho que eu já falei em alguns programas que quando você aparece com algumas previsões eu fico sempre assustado, mas parece que essas previsões, programa a programa, elas vão piorando, né? E as previsões que a gente tem feito, elas não têm dado nada certo mesmo, elas só têm se mostrado falhas. Parece que o negócio é um pouquinho pior do que a gente imagina. O buraco é mais embaixo. Parece que sim. É uma pena. Agora fala-se no segundo semestre de 2017, pressupondo que em algum momento haverá uma inflexão da curva. Se nós ainda nem estamos na inflexão da curva, na parte de baixo do fundo do poço, então significa dizer que as coisas irão protelar um tanto mais, né? Essa previsão sobre o número de famílias que voltarão para a pobreza é agora no ano de 2015. Isso 2015. Não é uma previsão para 2016, né? Não, 2016 é uma dose pior, talvez, lá na frente, não sei. Mas essa é uma previsão que eu tenho visto nos jornais. Muito bem, mas vamos continuar tentando. Previsão é previsão, né? Quem sabe, segundo semestre de 2017. Parece triste isso, né? Você comentar. Eu vi recentemente um comentário de um economista que ele dizia o seguinte: começam as boas notícias, entre aspas, aumenta-se o desemprego. Parece estranho isso, né? Talvez seja essa questão, né, Josivaldo, que quando a gente está chegando no fundo do poço, você só tem um lugar para ir, que é para cima. Verdade. Então, não querendo ser pessimista, mas sendo, né? Uhum. Então, talvez seja essa questão, né? Nós estamos chegando no fundo do poço, então só tem um lugar para ir. Eu acho que a posição do economista foi em relação a isso, né? Quer dizer, porque seria o último estágio
de uma crise é o desemprego, né, acontecendo maciçamente, vamos dizer. Vamos acompanhar. Muito bem, o meu segundo destaque da semana, enquanto isso o Rafael vai mostrar imagens a respeito do que eu estou comentando, é a fórmula da corrupção segundo Robert Klitgard, um economista também. C igual a M mais D menos A, onde C significa corrupção, M, monopólio do serviço público, D, o poder discricionário das autoridades para tomar decisões, ou seja, decisões monocráticas, vamos dizer assim, e A, quer dizer, menos A, o A seria a responsabilização, onde existem os chamados mecanismos de controle. No caso específico do Brasil, nós temos a impressão que M e D continuam relativamente soltos, com muita dificuldade de controle, e por isso nós temos aí exemplos de volumes de corrupção significativos, e a responsabilização parece estar funcionando à medida em que se observa que os órgãos de controle no Brasil estão efetivamente trabalhando numa velocidade muito grande. Alguém quer comentar? Eu posso trazer alguma experiência até pela direção de campus do Instituto Federal, né, que isso é uma verdade, né? Que as agências de controle, como a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, eles têm sido muito mais incisivos, eles têm controlado de fato muito mais as ações, o poder discricionário, que é a tomada de decisão desses gestores. Então eu ocupei e exerci a diretoria, vice-diretoria de campus em Mato Grosso por cerca de 5 anos. Eu digo que metade do meu tempo de trabalho ali era para atender aos órgãos de controle. Outra questão também aí, já numa visão um pouco mais macro, né, que é a política econômica macro, né, basta ver as manchetes de jornais, né? Quando a gente vê coisas do tipo Lava Jato, né, escândalos da Casa dos Bilhões, né, coisas que a gente não via antes. A gente não via antes porque não existia? Ou é porque eles estão controlando mais e estão apertando mais o controle? Então tem esses dois lados, né? Ainda temos muito que avançar, é verdade. Ainda se já tivesse sendo totalmente eficiente, não existiriam esses escândalos, né? Verdade. Mas eles têm avançado, sim, sem dúvida. A passos lentos, como é comum na democracia, né? Mas isso, de certa forma, acaba até... quando você fiscaliza muito o gestor, você acaba tirando um esforço, igual eu comentei. Eu trabalhei, metade da minha carga de trabalho era para responder ao órgão de controle. Então, eu acabava deixando de fazer a gestão da instituição. Entendi. Que é a atividade fim. Então, eu deixo de fazer uma atividade fim para fazer uma atividade meio, que é responder aos órgãos de controle. Então, eu acho que eles ainda não encontraram o equilíbrio. Também acho. Mas eu acho que eles estão no caminho, né? Isso é importante, especialmente num país, infelizmente, onde a corrupção ainda tem um índice elevado, como é o nosso. Né? Mas não adianta fiscalizar muito pequenininho, né? E deixar o grandão lá. Isso é louco, né? Isso é louco, né? Você passa parte do tempo respondendo Aqui também nós temos problema dessa ordem. Mas para você que está em casa, para entender a respeito de poder discricionário, é como se o indivíduo dentro de uma repartição, uma prefeitura, por exemplo, ele fosse o responsável por carimbar e assinar determinado documento que você precisa. Se é um indivíduo que faz isso, isso dificulta e corre-se mais riscos em relação à corrupção. Se vários indivíduos, não precisa de vários carimbos, mas vários indivíduos podem fazer em diferentes repartições o mesmo trabalho, isso dilui e aumenta a transparência e teríamos então uma menor possibilidade de corrupção, só para que as pessoas entendam o que é esse tal poder discricionário. Beleza? Muito bem. Podemos ir para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer e a grata satisfação, neste programa de número 56, de receber o nosso querido Christian Davis Tosta, um grande amigo. Ele é engenheiro agrônomo formado aqui na Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras. Ele fez mestrado em Ciências na Exalc-USP, Ciência e Tecnologia de Alimentos, não é isso? Isso mesmo. E fez doutorado em Química na Unesp de Araraquara em Ecologia Química. Atualmente é diretor-geral do Instituto Federal de Matão, é isso? Universidade Empresa, Instituto Federal de São Paulo, Campus Matão, não é isso?
Na verdade, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Matão, e FSP Matão, também conhecido. Tá. Ele é diretor-geral daquele instituto e sua área profissional é na área de alimentos agrárias, e ele vem falar para nós sobre o que são os Institutos Federais de Educação. E comecemos com essa pergunta. Christian, explica para nós o que são os Institutos Federais de Educação do Brasil. Muito bem. Queria agradecer a oportunidade, né? Como eu disse ainda há pouco, para mim é um prazer e uma alegria voltar aqui, né? Me sinto em casa, como já disse, quero repetir. Mas e especialmente pela oportunidade também de poder trazer essas informações, né, para quem está em casa aí, porque a gente começa a ver algum sinal de Instituto Federal, às vezes na fala da Presidente da República, às vezes em um concurso público, mas muitas pessoas não sabem o que é de fato, né, ou o que são de fato os institutos federais. Então, para responder essa pergunta, eu tenho que voltar mais de 100 anos aqui para falar lá dos primórdios, né, de onde surgiram os institutos federais. Teve um presidente da República, Nilo Peçanha, né, ele que começou esse programa que era para profissionalizar, à época, o que eles chamavam dos desvalidos da sorte. Desvalidos da sorte. Então, assim, olha, era a população que não tinha acesso à capacitação ou à profissionalização. Então, ele criou, à época, o que era chamado de escolas de aprendizes e artífices. Então, eu fazia um curso de marceneiro, de elétrica, alguma coisa para profissionalizar, ou mecânica, para dar capacitação para essas pessoas. E eram poucas unidades, algumas dezenas, né? Salvo engano, aliás, acho que eram 19, né? Então atingia uma porcentagem pequena da população, mas nasceu ali, né? E ficou um bom tempo ainda com esse número reduzido, né, de escolas que davam essa capacidade, chamada escolas de aprendizes e artífices. Depois, na década de 80, houve novo avanço, né? Algumas outras escolas foram criadas e passaram a ser chamadas de escolas técnicas federais e escolas agrotécnicas federais, as que tinham o cunho aí, agrícola, né? Escolas agrotécnicas. E ficou, depois desse avanço na década de 80, ficou um bom tempo sem crescer novamente, até já no nosso século aí, novo empenho aí de ações do governo federal que criaram os Cefetes, Centros Federais de Educação Tecnológica, sempre com esse objetivo de dar capacitação profissional tecnológica, né? Então, algumas novas escolas foram criadas, algumas dessas que eu comentei, técnicas e agrotécnicas, foram transformadas em Cefetes. O que mudou das escolas técnicas para Cefet? Passaram a oferecer cursos superiores, né? Cursos de tecnologia, por exemplo, que no Brasil ainda não são muito conhecidos, mas são cursos superiores, né? E tem avançado muito nessa questão. E, mais recentemente, a partir de 2008, estes Cefetes, vários desses Cefetes, passaram a integrar os institutos federais. Então, aí agora sim, com um programa muito amplo mesmo, os números, só para ter ideia, nós partimos aí de 100 e poucas escolas no país para chegar a mais de 500. 500? Mais de 500. Acho que eu tenho a colinha aqui, eu posso dar o número exato, mas nós estamos falando de 562 unidades, né, ou campus, ou campi, na verdade, que compõem essa rede de educação profissional tecnológica, que agora eu acho que eu consegui responder o que são, né, os institutos federais, pelo menos parcialmente. Né? Pegando um gancho nessa sua fala, você disse que eles são cursos superiores. O tempo de duração desses cursos, eles são os mesmos de uma universidade, e esses institutos, eles também têm a cara de fazer a pesquisa, eles fazem pesquisa, fazem extensão. Como é que é essa estrutura dentro dos institutos? Ótima pergunta, porque isso ajuda a responder qual é a diferença entre a universidade e o Instituto Federal, né? Porque a gente está falando de curso superior, então a universidade não faz isso. E a diferença está aí, né? Então, os cursos que são oferecidos nos institutos federais, eles têm um cunho de cursos aplicados, que a gente chama, é ciência aplicada. Lá não se faz ciência básica,
como se faz na universidade. Então, são cursos mesmo para profissionalizar quem vai para o mercado de trabalho. Mas é terceiro grau? É terceiro grau. Os cursos de tecnologia são de terceiro grau. O que muda, então, por exemplo, um curso de tecnologia para o bacharelado? O bacharelado, ele tem um viés ainda da academia. A pessoa pode optar, por exemplo, depois por um mestrado ou algo do tipo, mas ele pode optar pela academia. Os cursos de tecnologia até podem, mas não é o foco da formação. O foco é indústria, serviço, é quem vai pôr mesmo a mão na massa no mercado de trabalho, né, fora da academia. Então, essa é uma diferença. Curiosidade, geralmente bacharelados a gente fala em algo em torno de 4 a 5 anos para conclusão. Os cursos de tecnologia são mais curtos, exatamente porque não tratam muito da ciência básica, ela é ciência aplicada. Então, os cursos de tecnologia, via de regra, são 3 anos, né, para a conclusão do curso superior. Então, tem essa diferença entre os cursos de graduação oferecidos nos institutos federais e nas universidades. Fora isso, ainda finalizando essa questão, né, que você tinha comentado do ensino, pesquisa e extensão, é o mesmo tripé. Nós temos o mesmo tripé, o ensino, pesquisa e extensão. Só que esse pré-requisito vale também para pesquisa e extensão. Tem que ser aplicado. A gente vai trabalhar com pesquisa, não que vai servir de base para subsidiar a outra, mas a pesquisa que vai ser efetivamente transformada em inovação, vamos dizer. Poderia gerar patentes. Sim. Entendi. Do ponto de vista do corpo técnico, né, docentes e técnico administrativo, existem diferenças em relação às universidades? Por exemplo, um docente, ele também tem que fazer pesquisa, ou tem docentes que só dão aula? Tem alguma diferenciação assim ou não? Na prática, Josivaldo, eu diria que é a mesma coisa, né? Apesar das carreiras serem diferentes. O professor da universidade, ele é de magistério superior. A nossa carreira lá é de professor da educação básica, técnica e tecnológica. Então já é outra diferenciação. Os institutos federais oferecem ensino médio. E até, inclusive, é interessante que metade das vagas dos institutos federais são para cursos de ensino médio, né? É integrado ao técnico, né? Então ele faz o ensino médio e já sai com a profissão, né? Nos mesmos 3 anos do ensino médio. Mas o professor da rede dos institutos, ele ministra aula também para o ensino médio. Então, por isso a carreira, né? A carreira não é a mesma carreira. Por isso que a nossa é ensino básico, técnico e tecnológico. Então não somos do mesmo sindicato, nem podemos fazer greve juntos. E esses alunos egressos desses cursos técnicos e médios juntos, eles, para entrar num curso tecnológico, ele passa por um processo seletivo, por um novo processo seletivo? Ele vai ter o diploma dele vai ser duplo, né? Ele tem tanto o ensino médio como o técnico. A partir daí ele tem o mesmo direito, vamos dizer, de acesso à universidade ou aos cursos superiores do instituto, normalmente. Quem faz ensino médio no instituto, Matão, por exemplo, onde você é diretor, ele pode fazer graduação no instituto. E ele tem alguma vantagem? Ele tem acesso garantido? Alguma coisa assim? Era nesse sentido a minha pergunta, era se existe uma... Boa pergunta. Então, olha que interessante. Na verdade, por que metade das vagas? Tem um planejamento em se decidir metade das vagas para o ensino médio técnico. É que existem estudos, né, que mostram para a gente que num país, qualquer sistema, vamos dizer, de produção, estou falando país, mas nós precisamos de 4 pessoas qualificadas, executores, no nível técnico, para cada graduado. Porque o graduado, ele tem um papel muito mais de gerência, de coordenação, de direção das coisas do que de execução, né? Então, o técnico é quem aperta o botão da máquina, é quem vai executar a produção propriamente dita. Hoje, infelizmente, no Brasil, quem executa mesmo não tem essa capacitação. Então, quem trabalha nas metalúrgicas, ele é capacitado, ele tem um curso para metalurgia? Muitos não. Ou no frigorífico, o cara que desossa o boi lá, ele tem um curso técnico para fazer aquilo lá? A maioria não, né? Então, essas vagas são direcionadas para capacitar esse nicho. Mas, agora eu entro na pergunta de vocês, como o ensino médio
na rede federal tem uma qualidade muito alta, esse aluno, geralmente, ele sai do nosso ensino médio com a profissão, mas boa parte deles não acaba indo trabalhar como técnico. Eles já emendam na graduação, porque eles têm competitividade pelas vagas, aí o ingresso, então, depende de onde ele quer entrar. Então, no Instituto Federal, por exemplo, hoje é Enem Sisu. Ah, tá. Ele não tem nenhum privilégio, vamos dizer assim? Não tem. Não tem. Tem, assim, por exemplo, porque o Sisu, por exemplo, ele tem cotas, né? Dependendo da universidade. Sim. Como uma escola pública, então ele pode fazer jus a esse sistema, mas não diretamente. Entendi. Não é automático. Não é Saiu automático. de Matão, poderia entrar num curso de Matão. Mas isso acontece muito. Então, o aluno de técnico em agropecuária, o Instituto o forma pensando que ele vai trabalhar como técnico em agropecuária. Eu diria que mais da metade deles acabam fazendo engenharia agronômica, né, no próprio Instituto. Entendi. E os alunos, quantos alunos você tem no seu instituto? Hoje, como o campus ele é novo, ele ainda não tem o corpo todo fechado, mas a meta é chegar a 1.200 alunos. 1.200 alunos. Entre secundaristas e terceiro? Metade deles ensino médio técnico, metade pós-graduação, graduação. E esses alunos, eles convivem nos mesmos espaços dentro do campus? Sim. Restaurante, sim. As salas de aula são próximas, são comuns, assim? Sim. E essa convivência, ela é harmônica? Especialmente na época da criação do Cefetes, quando passou a se oferecer as duas modalidades, né, o ajuste não foi tão simples. Imagino. Porque são clientes diferentes. Então, quando você trata diferentes como iguais, você está sendo injusto com alguém. Os clientes diferentes têm que ser tratados diferentes. E existe, inclusive, legislação diferenciada. No ensino médio, você é obrigado, quando ele fica o dia inteiro na escola, você é obrigado por lei a dar, por exemplo, a refeição. Para o superior não é obrigatório, ou pelo menos você pode oferecer parcialmente. Então, tem legislação própria para cada caso. Então, quando passou a se oferecer, esse ajuste não foi tão simples. Mas hoje eu diria que a coisa é mais natural. Assim, né? Os institutos têm conseguido separar bem. Entendi. Hoje todos os Cefetes são institutos federais ou ainda existem Cefetes? Ainda existem. Eu não vou lembrar agora quais no país aí, mas ficaram alguns que não integraram. Você tinha comentado que isso começou numa política em 2008, né? Foram escolhas ou foram opções dos Cefetes de migrar para um instituto federal? Boa pergunta. As perguntas aqui hoje são todas mas lógicos, todos os nossos convidados. É interessante. Não por acaso, esse é o programa 56 de lá para cá, nós aprendemos. Na onda de investimento anterior, que foi quando os Cefetes foram criados, isso era um programa de governo. Então, as técnicas e agrotécnicas que não aderiram, eles ficaram fora dos investimentos que o governo federal tinha para os Cefetes. As técnicas e agrotécnicas continuaram trabalhando, mas como era programa de governo, eles tinham recurso próprio para determinadas ações. Eu já vi esse filme, desculpa te interromper. Os programas do governo é muito assim, você adere se você quiser, mas os recursos estão todos aqui, exato. Lá não tem nada. Se não quiser, não ganha nada. Não vai. Então isso serviu de escola, né, porque quando a criação dos institutos também foi um programa de governo. Né? Eu gostaria até de falar um pouquinho, não sei se a gente tem tempo. Se for meio curto. Era um programa de governo. Então, o pessoal aprendeu na época do Cefet e falou assim, a gente tem que entrar, porque senão nós vamos ficar fora dos investimentos. Entendi. Né? Eu vou aproveitar a oportunidade, eu sei que o programa na TV tem tempo reduzido, né? Estamos encerrando. Mas em termos de programa de governo, realmente foi um avanço muito grande. Né? Eu não gosto de defender muito partido, coisa do tipo, mas como professor a gente tem que dar o braço a torcer que o avanço de investimentos na área foi... Os números falam por si, como eu comentei, né? A gente partiu de 140 unidades para 560. Então tem muito jovem aí com acesso à educação e à profissionalização que não teria, não fosse esse avanço. Eu não seria professor federal, não fosse esse avanço. Né? Então, concursos públicos e assim sucessivamente. Legal. Como é que é a expressão que você usou lá da época do Nilo Peçanha?
do Nilo. Os desvalidos de sorte. Desvalidos de sorte. Com essa expressão de desvalidos de sorte, encerramos o nosso programa. Christian, foi um prazer muito grande. Eu espero que você tenha muito sucesso na tua gestão, que na verdade está começando, não é isso? Eu tenho alguns meses aí. Alguns meses que começou e falta vários meses para frente. Que você tenha muito sucesso. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Josivaldo. Agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos. Stefano, foi um prazer estar aqui contigo de novo. Prazer novamente, Josivaldo. Nos vemos em breve, eu espero. Ponto final em mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais. Por ano, são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul.